Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. De maneira que eu acho que esse pequenino ventilador, que é um gigante na sua função, ele vai fazer com que o mundo todo gradativamente entenda a importância da energia do magnetismo para o mundo sobreviver, para a sobrevivência da humanidade, que se volte à natureza e que se interrompam essas ações destrutivas das energias retiradas, né, da eletricidade, do nuclear, que são todas inimigas da vida. Então agora nós temos essa forma de aproveitar essa energia magnética. Todas as formas de energia que nós utilizamos para fazer, por exemplo, a eletricidade, causam desequilíbrio na natureza. Ou vem de uma usina hidrelétrica que inunda grandes áreas de florestas, ou vem de usina nuclear que usa material radioativo, ou vem da usina termoelétrica que é a de carvão. Quer dizer, tudo isso polui a natureza, destrói grandes áreas para a gente obter uma energia elétrica que é desequilibrada. Então, se ela é desequilibrada, ela causa desequilíbrio na natureza e nos seres humanos também. Por isso que não é bom, como a senhora estava falando anteriormente, a pessoa ficar embaixo de rede de alta transmissão, de transmissão de eletricidade, porque aquilo causa mal para a saúde. No caso desse Kepp Motor, ele usa o magnetismo muito mais do que a eletricidade. Vocês podem notar, ele está usando uma pilhinha ali, mas a pilha dura muito tempo com esse produto aí. Esse produto fica girando muito tempo, porque ele usa muito mais o magnetismo do que eletricidade. Então, ele é mais saudável, porque o magnetismo ele é natural, ele não desgasta e ele está de acordo com a natureza. Essa é a grande vantagem. Então, o que ele vai fazer? Vai estabilizar o ar ao redor também, porque o magnetismo, sendo natural, se o clima está muito quente, o ar que ele vai emitir é um ar estável, estabilizado. Veja o seguinte, o ventilador que pode usar em carro, principalmente nos caminhões, nos caminhoneiros, está ligado a uma pilhazinha. E isso funciona como se fosse um motor contínuo. Quer dizer, a energia que o motor emite não é da eletricidade. Esse motor Kepp Motor é do ímã, que é uma energia que vem diretamente da energia escalar que o Tesla descobriu. Essa energia escalar é a energia que deu fundamento assim, que deu tudo que o mundo existe, como se Deus pôs essa energia básica. E dessa energia, desse movimento energético, é que surgiram as coisas criadas, chamadas criadas, né? Então, essa questão, por exemplo, da questão elétrica, é uma questão, assim, até perigosa, porque tira a energia do ser humano e torna o ser humano doente. Então, eu pus o nome de magnetônica, veja aqui. Não eletrônica. Eletrônica é o cientista que existe trabalhando com a energia elétrica. E nós trabalhamos com a magnética, de maneira que todo o trabalho que foi feito até agora por Newton é um trabalho baseado na matéria, não é baseado na energética. A energética é algo visível e invisível. É algo que se vê e que não se vê.
mas que existe. É como a alma, né? Vamos dizer assim, a alma, a gente existe, né, dentro de nós, quer dizer, a alma é a nossa energia fundamental. E não existe um corpo e uma alma. O que existe é uma energética que se manifesta de uma forma espiritual, através do pensamento, através das emoções, através dessa parte invisível que nós temos e que se manifesta também visivelmente no corpo. De maneira que eu vou mostrar aqui o que acontece quando essa energia que nós recebemos é elétrica, é essa que está aí. Veja esse exame de sangue que mostra os glóbulos vermelhos encavalados e que vem por causa, não assim, desse ar ruim, desses motores todos elétricos, a gasolina, etc., mas também da atitude da pessoa. Uma pessoa nervosa tem vamos dizer, um interior assim nervoso também. Então, se o indivíduo é muito doente, é porque ele tem aquilo, né, que os religiosos chamam de vícios, né? Que o indivíduo que tem muitos vícios, ele acaba doente. Então, quais são os vícios, né? O pior de todos é a questão da soberba, né? Soberba, depois inveja, ira, raiva e avareza. São 3 ou 4 vícios piores. E depois tem os outros que são menores, mas são vícios também, que é a gula, que é a luxúria e que é a questão da preguiça. Então são os 3 mais visíveis. Então eu queria mostrar agora um outro quadro que mostra o exame de sangue mais equilibrado. Veja, os glóbulos vermelhos estão em ordem, não estão tão assim amontoados, mas vamos dizer o seguinte, né? Essa ideia que a pessoa tem um chamado pecado original que os religiosos falam, mostra isso, que a pessoa tem já uma falha na estrutura e que os vícios entram com facilidade por causa disso. Então, vamos dizer, outro fator, né? Que a gente fala como cientista, não como religioso, que a questão, né, dos espíritos malignos, dos demônios, é uma questão que existe ou não. É claro que existe. E a pessoa que nega é que está mais engolfada por ele, está mais influenciada por ele. Então, falha na estrutura todos nós temos, porque temos esses vícios chamados originais, que os religiosos chamam de pecados. Quer falar alguma coisa, Inger? Sim, Dr. Keppe. É tão legal ver no testes, por causa desse conforto, esse bem-estar a gente sente com o Keppe Motor. É comprovada nos testes de sangue do campo escuro. Esses glóbulos montados que nós vimos, eles ficam mais equilibrados, então ajuda o corpo todo para fazer uma limpeza, oxigenação. A gente sente esse bem-estar dentro do corpo. Então eu gostaria de mostrar um quadro, né, um gráfico muito importante, né? Um gráfico que, vamos dizer, em geral, é o contrário do que acontece. Veja lá, em primeiro lugar, nós temos obrigação do quê, né? Para não ficar doente,
para ter uma vida de sucesso, até sucesso econômico. Hein, Cláudia? Em primeiro lugar, Gostar dos pais. que não percebe muitas vezes, né, que deve fazer, mas a pessoa tem obrigação de gostar dos pais, porque se não gosta é uma coisa contrária, é uma coisa invertida, é uma coisa que faz mal. Então, gostar dos pais é fundamental, não por uma questão só assim de religião, é mais uma questão muito mais de saúde, de estrutura adequada, de caminho certo para viver. Eu lembro no livro Terra, Planeta Ilusório e também na Origem da Sanidade, o Senhor fala isso. Quando a pessoa não aceita o pai ou não aceita a mãe, ela não está se aceitando ela própria e cria muitas condutas destrutivas. Então, eu vejo no consultório como médica e também no atendimento de psicanálise que a pessoa que tem conflito e não gosta do pai e da mãe, ela tem condutas destrutivas, vícios que vão deturpando a própria saúde mental e física. E se o pai... Porque sabe essa questão, um momentinho só, de gostar dos pais, porque se é homem, puxa mais o pai, se é mulher, mais a mãe. Senão tem aquela inversão, né, sexual. Então, se não gosta do pai sendo homem, é porque não gosta de si mesmo, ataca a si mesmo. Não está atacando o pai, está atacando a si mesmo. E a mulher, se não gosta da mãe, está atacando a si mesmo. De acordo, Cláudia? De acordo. E mesmo que os pais tenham seus problemas, né, suas patologias, a gente saber disso, aceitar apesar disso, mas ter o amor, a gratidão aos pais por tudo que nos foi concedido através deles, a própria vida. Então é algo que faz muito bem para o interior da pessoa, porque estar em conflito com o pai ou com a mãe é o tormento na alma de qualquer um, porque aquele pai, aquela mãe somos nós mesmos, nós somos produto direto dos dois. E isso não é só uma coisa física, é uma coisa psicológica também, energética. Então, aceitar os pais, mesmo que tenham problemas, com os seus problemas, e dar afeto a eles, é como que a gente está se aceitando a si mesmo, com os nossos problemas ou qualidades. Você sabe, Cláudia, se a pessoa não gosta dos pais, está começando a ter uma doença mental. É verdade. Então, não é só questão assim de ter os pais, de aceitar, de dar afeto. É. Se, por exemplo, numa certa idade, né, o filho pensa, meu pai já teve a vida dele, minha mãe, então passou, não é assim nada. Tem que gostar até o fim. Veja no gráfico em segundo lugar. Dar afeto para o próximo e até para os inimigos. Vocês acham isso absurdo, dar afeto para o inimigo? Se fosse absurdo, isso quem falou é Cristo. Sim, e justamente é o mais importante, né? Os senhores falam, gostar de quem nós gostamos é muito fácil, mas realmente aceitar, ter afeto, paciência principalmente, é fundamental para a gente ter também equilíbrio e uma sociedade melhor. Pensei na questão de muitas vezes a gente acha que o outro é o nosso inimigo, mas é porque a gente está vendo os nossos problemas no outro. É o fenômeno da projeção, né? E não é o caso. O outro, às vezes, não tem nada a ver com a questão, é um problema nosso. Então, eu tenho até um exemplo. Eu tenho um aluno que, falando sobre a questão dos pais ainda, né? Ele sumiu durante um mês. Eu liguei para ele e disse assim, agora eu estou aqui no Nordeste.
porque numa aula sobre inversão, eu descobri que o problema não era meu pai, mas era eu mesmo. Então, eu vim aqui para reconciliar com ele. Então, quando a pessoa percebe que o outro não é o inimigo dela, que é uma projeção do problema dela, ela se acalma muito, né? E vive a energia real dela, do bem. Essa questão, né, de ver assim o indivíduo que é inimigo, então acontece alguma coisa para esse indivíduo, a pessoa fala, bem feito, tá vendo? É assim, assado, então recebeu esse castigo. Olha, se a pessoa pensa assim, está no caminho da esquizofrenia, da depressão grave, da qualquer tipo de doença mental. Não pode pensar assim, mesmo que seja um inimigo. Imagina um país invade o outro. Como invade? O que é isso? Um país que invade o outro é um país doente mental. Então, é um país que é bastante doente. É como, por exemplo, no passado, né? Os países que tinham mais força é o país que, por exemplo, avançava e fazia anexação do outro país, fazia anexação no próprio país, o Império Romano, depois, recentemente, o Império Germânico. Isso é totalmente doentio. Isso não é nada de herói, né? O indivíduo que vai na guerra, né? Mata o outro, herói é nada, é assassino. Vamos ver em terceiro lugar, né? Ter caridade com os outros. Então, não pode ter raiva, não pode pensar mal do próximo. O que é caridade com os outros? Aceitar os outros como irmão, aceitar com bondade. Então, eu estou falando coisas que o cientista fala, não? Que, em geral, muitos religiosos falam que tem muita raiva, etc. Então, o que é, assim, sanidade? O que é uma vida sã, uma vida boa? É na caridade. O indivíduo, olha, eu posso dizer o seguinte, o indivíduo, para entrar no céu, ele tem que ser bom, ele tem que ser verdadeiro e tem que ser ético, quer dizer, belo, né, na parte estética, né? Se ele não for bom, belo e verdadeiro, ele não entra no reino de Deus. Vocês estão de acordo? Sim, doutor Não tem dúvida. Não, uma das coisas que eu acho... Todo mundo está certo, Dr. Kepper, dessa realidade. O negócio é que acho que ficam todos muito pensativos, né? Qual que é a situação própria de cada um, né? A gente fica pensando. Eu estava pensando que é muito natural a pessoa, por exemplo, ter esse instinto de vingança, né? Quando alguém faz mal para ela, ela quer que o outro se dê mal também. Mas através dessa consciência que o senhor trouxe, Dr. Kepper, essa descoberta da inversão, a gente percebe que o que a gente vê no outro e nos incomoda é porque ela está agindo como um espelho de algo que eu tenho dentro. Então, se eu sinto um certo prazer que alguém que me fez mal se dê mal, na verdade, eu estou fazendo isso comigo mesmo. Então, eu estou desejando mal para mim. E se eu não parar para perceber isso, eu nunca vou conseguir me desenvolver. Eu agora vou mostrar, em quarto lugar, uma pessoa que acha... Eu acho que ninguém falou isso antes. Veja em quarto lugar, Cláudia. Trabalhar corretamente. O que é trabalhar corretamente, gente? É fazer o trabalho que deve fazer. Não
fazer outro trabalho e rejeitar esse e achar que, por exemplo, esse trabalho é terrível, não gosta. Se a pessoa não gosta do que faz, então, por que ela faz, né? Por que ela vive? Pessoa que não trabalha, por que vive? Tem que ensinar o povo que o trabalho, a ação é a base. Muitos falam, não, a base é o amor. O amor é consequência do trabalho, da ação. O fundamental no ser humano é a ação, mas é claro, né? É ação boa, ação correta, como escrevi aqui. Então, se o indivíduo está assim rejeitando a entrar em ação, rejeitando em fazer o bem, o que é belo, o que é verdadeiro, ele está o quê? Não só prejudicando o outro, né, o vizinho, sei lá, o inimigo, está prejudicando a si mesmo, de maneira que a pessoa tem que gostar de trabalhar. Se veio ao mundo, é para entrar em ação. Se não entra em ação, o que está fazendo no planeta Terra? Dr. Keppe, essa questão do ato que o senhor coloca no Meta 1, do ato puro, que a pessoa tem a vibração interna. Se ela não faz nada na preguiça, ela vai deteriorando o próprio ser dela. É a ação que leva ao ser. É a ação que vai fazer a pessoa ter uma inteligência que funciona, ter um afeto que é eficaz. É pelo ato que a gente conhece quem a pessoa é, pelo ato. Nada mais, né? Isso, Luciana. Muitos dizem assim, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Estou no meu canto aqui quieto, não prejudico os outros. Isso é sinal de bondade, não é coisa nenhuma. Se o indivíduo não tem ação, ele está prejudicando todo mundo. Então, o que é o indivíduo parado? É o indivíduo que está brincando o bem, o que é bom, o que é formoso, o que é necessário. Ninguém pode ficar parado sem fazer o bem. Agora, também não adianta ir lá fazer com raiva o trabalho. É melhor não fazer mesmo. É por isso que as pessoas que se aposentam e param totalmente qualquer atividade, né, ajudando o próximo, adoecem. Começa a perder os dentes, começa a ficar moles, né? Tem uns que têm AVC, outros têm herpes zoster, tem várias doenças e acabam perecendo e acabam morrendo mais cedo. Então, mesmo quando a pessoa se aposenta, ela tem que continuar em alguma atividade útil para o próximo, né? Para o bem da saúde física e mental dela. Quais os países que mais progresso têm ou tiveram? Pode pensar atualmente, né? Qual país que trabalha? Vamos dizer Japão, né? Trabalha China, trabalha bastante. A Alemanha, no passado, foi empreendedora. Em geral, né? Os países europeus trabalhavam muito. E se o país, por exemplo, para de trabalhar, o que vira? Vira uma confusão total, vira uma região que ninguém quer saber, ninguém quer imigrar para um país parado, né? Quer imigrar para os Estados Unidos, que antes foi uma maravilha de trabalho, para a Europa, e não para países que não fazem nada. Então, povo parado é povo doente. Põe novamente o gráfico lá. Ser honesto e correto é obrigação para a gente ter saúde. Você imagina, então, se a pessoa não é honesta
e correta, então o que acontece? Aí a doença física, a doença mental, a doença social, o atraso socioeconômico, a instabilidade social, criminalidade, tudo de ruim. A gente vê, né, também, Dr. Keppe, nas pessoas mais doentes, que elas têm muita dificuldade de admitir para elas próprias que elas estão gerando a enfermidade. Então, olha como é essencial, desde o primeiro passo, né, admitir que nós criamos muito problema para nós mesmos. Olha, mostra aquele quadro ali, que é mais ou menos uma imagem assim imaginada do paraíso, esse do centro. Bom, no próximo programa, semana que vem, vocês ligam a televisão que a gente falará o resto. Isso aí. Até, tchau. Até. Isso aí. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.